E agora eu quero chamar o pastor Eibe, que ele já vai trazer a palavra para nós. É maravilhoso ter esse homem aqui com a gente. Obrigado. Eu tenho o privilégio de poder dizer que eu fui encontrado por Jesus através do pastor Eibe. Foi ele que me ganhou para Jesus numa circunstância bem interessante, né? E me levou para Deus, ainda jovem. Ele também era jovem, solteiro. Nós temos a mesma idade, diferença de poucos meses. E eu morei na casa dele quando eu me converti. Então, essa influência fez com que eu tivesse o caráter que eu tenho hoje. Com certeza Deus usou muito o pastor Eibe, a família dele, para que hoje eu pudesse ser um pastor também. Então, muito obrigado, pastor Eibe, por tudo. E até hoje nossa amizade continua. Irmãos, o bom da nossa igreja, eu não estou dizendo que ela é melhor do que outras, mas os nossos pastores e líderes são nossos amigos, que falam com a gente qualquer hora que for preciso. É maravilhoso, é amizade mesmo. E eles não são só meus amigos, mas são amigos dessa igreja. Todos eles amam. Inclusive o pastor Eibe foi quem projetou debaixo do Espírito Santo a ideia do início dessa igreja. E ele veio junto conosco no começo, participou também da inauguração, tudo. Foi uma história muito linda, né? Eu lembro quando no dia da inauguração, o prédio não estava totalmente pronto, nós estávamos fazendo limpeza. E era uma equipe de 5 pastores, famílias, e o pastor Eibe junto com a gente, limpando o piso da igreja, porque tinha marca de tinta, e a gente lixando, porque o culto era à noite. E naquela primeira noite converteram 40 pessoas, foi maravilhoso. E nunca mais parou de crescer. Pastor Eibe, fique à vontade. Obrigado. Vamos orar, né? Eu te amo, amém. Vamos orar. Eu fui tão abençoado por essa palavra que ele pregou agora há pouco, que será a mesma que você vai ouvir agora, amém? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama tanto, que providencia esses momentos tão preciosos de crescimento. Pai, eu te peço que o Senhor use o meu irmão para continuar trazendo essa mensagem do teu coração. Também nós pedimos que o Senhor toque em nós, para que o nosso coração esteja sempre pronto a receber com mansidão a palavra, porque ela é poderosa para salvar nossas almas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Obrigado, muito pastor. obrigado, pastor Lima. Obrigado, também te amo, viu? Que igreja maravilhosa, que pastores maravilhosos que vocês têm, né? O pastor Lima, a pastora Miriam e todos esses pastores que são realmente preciosos demais. O pastor Sabá, a pastora Marileia, que também são filhos muito, muito amados. Como a gente se sente honrado, como nós amamos e admiramos essa igreja e como nós temos falado muito e ouvido muitas notícias. Eu sei que é só o começo de coisas maravilhosas. Eu sei que aquele novo prédio que está sendo construído, que é tão enorme, mesmo lá vai ter que ter 4 cultos para caber todo mundo, e vão ficar lotados todos os 4 cultos, eu creio, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. É tão lindo, porque hoje mesmo tem mais do que 600 lá no acampamento, eu creio, e ver os cultos tão maravilhosos aqui também. Então, glória a Deus por isso é muito maravilhoso. Eu quero falar sobre a unção do Espírito Santo faz a diferença. Eu acho que muitos de vocês sabem que por muitos anos eu pastoreei em Santarém. A igreja era pequeníssima quando eu comecei a pastorear lá, e depois eu mudei com uma equipe muito grande para Fortaleza. A igreja em Santarém já tinha milhares e milhares de membros, e ela continuou crescendo, mesmo depois que eu mudei. Hoje ela tem mais do que 45 mil pessoas, e isso é só a igreja principal lá. Nós temos mais 400 igrejas só naquela região de Santarém. E depois em Fortaleza também a igreja tem milhares e milhares de pessoas, e dezenas de outras pastors em todo o Ceará e em todos os estados do Nordeste. E depois nós mudamos para São Paulo, e hoje Deus está abençoando, derramando a bênção. Já tem milhares de pessoas em São Paulo, seguindo Jesus. Mas eu tenho certeza absoluta, assim como eu tenho certeza que eu estou em pé aqui, que não é por causa de mim, é apesar de mim. Eu lembro claramente, eu iniciando, pastoreando a igreja, ela começou a crescer, porque era muito pequeninha.
ela começou a crescer, mas quando chegou a 100, cento e poucas pessoas, ela ficou muito estagnada, não estava crescendo muito. E eu lembro claramente, uma noite antes de eu dormir, eu falei: Senhor, o erro não está no Senhor. Eu sei que o Senhor quer que a gente ganhe almas para Jesus. O Senhor quer o crescimento da igreja. O erro com certeza está em mim. Me mostra o que eu estou fazendo errado. Por que a igreja não está crescendo mais? E eu fui dormir. E durante aquela noite eu tive um sonho, uma visão profética. Daqui um pouco eu falo o como foi e o que foi que Deus falou comigo naquele sonho. Porém, deixa eu falar algo aqui para vocês. Existe algo muito interessante que está acontecendo em todo o mundo, um grande avivamento. Eu poderia falar para vocês sobre tantos países onde tem tantas pessoas convertendo, e muçulmanos convertendo, e budistas, e hindus, e cristãos pegando fogo. Mas também existe algo paralelo e até triste que está acontecendo em muitos países onde tem um grande número de evangélicos. Apesar de avivamentos que estão acontecendo nesses países, como Estados Unidos e no Brasil, também existe uma frieza, uma falta da presença manifesta da unção do Espírito Santo. Saiu há pouco uma estatística que mostra, por exemplo, que só 20% dos que se dizem cristãos nos Estados Unidos, só 20% deles realmente congregam numa igreja. Quer dizer, 80% que se diz cristão nem congrega. E desses 20% que congrega, sabe o que é considerado congregar fielmente? É que vão, na média de 3 vezes, cada 8 semanas, 3 vezes somente para a igreja. Então você vê uma frieza espiritual. 40% só que leem a Bíblia uma vez por mês ou menos. Muitos desses admitiram que raramente leem a Bíblia. Outros disseram que nunca leem a Bíblia. Olha só que coisa, olha que cristianismo fraco. O Phil Cook, ele disse o seguinte: a maior ameaça para o cristianismo americano nesse século que nós vivemos, o 21º século, não é o islamismo radical, não é o levante do secularismo, do ateísmo, das organizações a favor do aborto, da comunidade gay, nem de juízes esquerdistas cheios de coisas antibíblicas. Não, a maior ameaça para o cristianismo americano, sabe o que é? São os próprios cristãos americanos, que vivem uma vida tão derrotada, tão fria, que não atraem ninguém para Jesus e que não afetam realmente os não crentes. Por que isso? Sabe, a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, se nós não tivermos cuidado, aliás, já em muitos lugares do Brasil está acontecendo. Virou meio moda ser evangélico, mas muitos evangélicos não congregam, são frios. Muitos nunca nasceram de novo, de verdade, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus, muito menos são cheios do Espírito Santo. Você pode ver, eu estava liderando uma caravana, né, na Turquia. Aliás, deixa eu até abrir um parênteses. Eu vi que estava falando sobre a Past Church Conference, que vai ser em junho, dia 8 a 10 de junho, lá em São Paulo. Nós já reservamos o local lá que vai caber até 4.000 pessoas, aí fecha as inscrições. Nós estamos olhando com muita expectativa. O Kerry e a Chris Shook, da Woodlands Church, que é uma igreja maravilhosa, onde eu já tive o privilégio de pregar, uma mega igreja lá em Houston, Texas. Eles estarão conosco, o pastor Paulo Mazzoni, o Tiago Brunet, o Felipe Valadão, a Mariana Valadão. Nós vamos ter o pastor Paulo Jeff, a pastora Rebeca, nossos líderes. Vai ser um momento assim, vai ser uma conferência, é o evento mais importante das Past Church
do mundo. E realmente eu quero convidar você, não fique por fora dessa Pastors Conference, né, que vai ser de 8 a 10 de junho. Mas fechando parênteses, eu estava tendo o privilégio de liderar uma caravana em setembro agora do ano passado, em Israel. Fomos para Paris, Israel. Depois que voltou, era uma enorme caravana. Depois que eles voltaram para o Brasil, eu e a minha esposa, o pastor Paulo Jeff, pastor Rebeca, nossos líderes, juntamente com a família do Marcílio, nós fomos visitar. Eles deram, a agência deu de presente essa viagem para a gente visitar as 7 igrejas do Apocalipse, lá que fica onde é a atual Turquia. E ao visitar todas aquelas ruínas, aqueles lugares, aquelas cidades, eu comecei a aprofundar e estudar mais sobre o que havia acontecido na Turquia, porque a igreja chegou a ser muito grande lá. O cristianismo cresceu de uma forma fenomenal. O apóstolo Paulo havia fundado tantas igrejas naquele local que hoje se chama Turquia. Claro, muitos talvez eram só nominais, não eram convertidos de verdade, mas chegou a um ponto de ter 90% de cristãos lá naquela região, que hoje se chama Turquia. Hoje, porém, olha como que é na Turquia. Olha os dados de Turquia. Tem 85 milhões de habitantes. Sabe qual a porcentagem de cristãos? Era até 90%. Sabe quantos que são agora? 0,6%. Nem 1%. Sabe, desses cristãos, quantos são evangélicos? 0,04%. Olha só. Qual foi o problema? Qual foi o problema? Você pode dizer, é porque os muçulmanos entraram e obrigaram todo mundo a se tornar muçulmano, perseguiram, mataram os cristãos. Bem, no começo, o Império Otomano, quando tomou conta daquela região, eles mataram muitos e muitos cristãos, é verdade. Mas depois que eles haviam assumido o poder, esse Império Otomano, que era o Império Muçulmano, eles, acreditem ou não, deram liberdade religiosa. Eles falaram, olha, quem quiser ser cristão pode ser cristão, quem quiser ser budista pode ser budista, hindu pode ser hindu, quem quiser ser muçulmano pode ser muçulmano. Então por que todo mundo virou muçulmano? Sabe por quê? Eles colocaram o imposto. Eles falaram, só que tem um detalhe, quem não é muçulmano vai ter que pagar um imposto muito caro. E o imposto era até 50% da sua renda. E as pessoas eram muito pobres, e o cristianismo não era autêntico, era só moda, era só uma coisa aguada, religiosa. Então eles falaram, eu pagar o imposto tão alto assim, estou passando necessidade financeira, eu vou virar muçulmano para não precisar de pagar imposto. Olha só, quando o cristianismo é fraco, quando o cristianismo não cheira nem fede, é um cristianismo morno, sem vida, sem a unção do Espírito Santo, ele não sobrevive. Perseguição nunca acabou com o cristianismo. Perseguição ajuda o cristianismo a crescer muito mais. O que acaba com o cristianismo é a mornidão, é a falta da unção do Espírito Santo, é a falta da presença manifesta de Deus, é a falta do fogo de Deus. Por isso que a unção do Espírito Santo faz toda a diferença. E eu lhe pergunto agora, você vive cheio de Jesus? As pessoas estão vendo Jesus em você, elas estão atraídas para Jesus. Qual é o segredo de viver cheio de Jesus? Como ser cheio de Jesus? E agora eu volto para aquele sonho. Naquela noite que eu falei, Deus, o que eu estou fazendo errado? Me mostra. Aí eu fui dormir e Deus me deu um sonho, uma visão profética. Nesse sonho eu estava num barco, num canal de água muito profunda, água cristalina, linda. E o barco não tinha remo nem motor, mas o barco ia muito rápido, porque era uma correnteza muito forte. E eu olhava para dentro da água e tinha
muitos peixes grandes que nadavam e estavam me acompanhando. Aquele monte de peixe vindo atrás de mim. Mas de repente a água foi acabando, e o barco encalhou na lama, e aí só tinha poços de lama e água, e os peixes todos pulando. Aí eu desci do barco, e eu comecei a fazer assim com a minha camisa, e tentar encher minha camisa de peixe, e chutar peixe, e aí eu acordei. E imediatamente eu sabia que Deus havia me dado a resposta da minha oração. A água representa o Espírito Santo. E Deus me falou: olha, você no começo da igreja, você levava os jovens para o monte para receber o batismo com o Espírito Santo. Você falava, você praticava a importância de todo mundo ser cheio do Espírito Santo, ser ungido, ter um relacionamento com o Espírito Santo. Era muita água e vinha muito peixe. Mas você nunca mais falou sobre isso, você nunca mais enfatizou isso na sua vida e na vida dos outros e na vida da igreja. A água está acabando, agora você está fora do barco, tentando na força do braço levar o ministério, chutar os peixes, carregar os peixes. Peixe representa as pessoas, né? E ele falou: não é assim, é pelo Espírito Santo. Minha vida mudou, meu ministério mudou, eu decidi nunca mais eu ia deixar de ficar enfatizando a presença manifesta do Espírito Santo. Eu acredito que para um não cristão, o assunto mais importante é Jesus. Ele tem que conhecer Jesus, ser cheio de Jesus, entregar a vida para Jesus. Mas para quem já é cristão, o assunto mais importante é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Tem que viver cheio do Espírito. A Bíblia fala que quem anda no Espírito jamais vai satisfazer os desejos ilícitos da carne. Quem anda cheio do Espírito Santo, se você vive cheio com relacionamento com o Espírito Santo, sua vida muda. A unção do Espírito Santo faz toda a diferença. E olha, eu tenho muito certeza que se não fosse pelo Espírito Santo na minha vida, o meu ministério, no máximo eu estaria ainda, se Deus tivesse muita misericórdia, eu estaria ainda pastoreando uma igreja de 100 e poucas pessoas lá em Santarém. É o Espírito Santo que faz toda a diferença. É o Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo que faz toda a diferença. Agora é interessante porque, veja bem, o Espírito Santo já estava com os discípulos, e Jesus disse: um dia ele vai estar dentro de vocês. Aí Jesus morreu e ressuscitou, aí Jesus soprou para dentro deles o Espírito Santo. Ele disse: recebei o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio morar dentro deles. Mas ainda assim Jesus disse: vocês vão por todo mundo e pregar o Evangelho, mas ainda não. Volta para Jerusalém até que você seja revestido com o poder do alto. E eles então foram batizados no Espírito Santo. Eles antes tinham o Espírito Santo, antes do batismo com o Espírito Santo, eles já tinham o Espírito. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, eles já tinham o Espírito Santo morando dentro deles. Mas agora, em Atos capítulo 2, eles foram revestidos com poder. Eles receberam um batismo com o Espírito Santo. Mas depois você vê esses mesmos homens e mulheres, poucos capítulos depois, sendo cheios de novo, sendo guiados, o Espírito Santo dando instruções para eles, eles até escrevendo carta para as igrejas. O Espírito Santo e nós decidimos assim, assim, assado. Olha só, um grande homem de Deus disse uma coisa muito certa. Ele falou: muitos cristãos caem nesse erro, que eles corretamente buscam o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, fluir no Espírito Santo. Que lindo, que lindo. Mas uma vez que eles recebem o batismo com o Espírito Santo, fluíram nos dons do Espírito Santo, aí eles se acomodam, param de buscar. Ele falou: não, esse é um grande erro. Aí era só a porta para o sobrenatural, aí que eles deviam ficar buscando mais e mais e mais, e aí que ia fluir. Sabe, queridos, como nós precisamos mais de uma experiência profunda, de caminhar com o Espírito Santo. Escuta bem, quando Jesus foi para o céu,
ele falou: não vou deixar vocês órfãos. E ele mandou o Espírito Santo para caminhar conosco, para ser íntimo conosco, para caminhar, para conversar conosco. Jesus disse: eu vou enviar um outro Consolador, um outro Paracletos, que quer dizer aquele que vem ao lado para te encorajar, para caminhar com você, porque Jesus estava aqui na terra caminhando com seus discípulos. Ele era o melhor amigo dos seus discípulos, e ele estava indo para o céu, e ele falou: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro, igual eu, que vai caminhar com vocês e ser íntimo com vocês. Mas o que nós fazemos? Simplesmente, muitas vezes, infelizmente, ignoramos o Espírito Santo. Não conversamos. Ele que está aqui para caminhar conosco, para ser um amigo para nós, para nos guiar. Muitos cristãos nem sabem ouvir a voz do Espírito Santo, nem sabem ser dirigidos por ele. Nessa mensagem ainda vou dar algumas dicas de como ouvir a voz do Espírito Santo. Muitos cristãos nem sabem, nem conversam com ele. Eu lhe pergunto, hoje, por exemplo, né, não responde em voz alta, mas hoje, você conversou com ele? Ele foi enviado aqui para a terra para ser seu melhor amigo. Você pediu o conselho dele hoje? Você conversou com ele? Você tem, eu lhe pergunto, seja honesto, responda só dentro do seu coração. Você tem um relacionamento com o Espírito Santo? Olha o que a Bíblia fala, né, em Tiago 4:5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Essa palavra anseia no grego é a palavra quer dizer desejar intensamente e constantemente. Gente, o Espírito Santo deseja intensamente e constantemente ser íntimo com você. Ele deseja essa intimidade, esse relacionamento. Ele deseja intensamente e constante. Ele quer ter profunda amizade e comunhão com você. A Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é uma pessoa, não é igual algumas seitas falsas ensinam. Seita falsa ensina que o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus. Não, o Espírito Santo não é um ser humano, mas ele é um ser pessoal. O Espírito Santo é um ser pessoal e ele quer ter um relacionamento com você. E quando você ignora e nem fala com ele, isso entristece o Espírito Santo. A Bíblia fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Sabe, Deus é triuno. Deus Pai, Deus Filho, do Espírito Santo. É um só Deus, mas em três pessoas. E o cristianismo, ortodoxamente, sempre ensinou o seguinte: nós oramos para o Pai em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Porém, adoração, intimidade e comunhão é com todos três. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Adoração, louvor, comunhão, intimidade é com o Pai, é com o Filho e com o Espírito Santo. Mas a maioria dos cristãos corretamente oram ao Pai em nome de Jesus. Parabéns. Mas em termos de íntima comunhão, eles só conversam com o Papai do céu, conversam com Jesus e nunca conversam com o Espírito Santo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando o Pai enviou Jesus, tá? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Então, aí agora, Deus o Filho estava no céu, mas veio aqui para a terra. Mas espera aí. Você fala: mas pastor Eibe, Deus não é onipresente, né? Deus é onipotente, tem todo o poder, onisciente, tem todo o conhecimento.
e ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Então o Pai está em todo lugar ao mesmo tempo, o Filho está em todo lugar ao mesmo tempo, e o Espírito Santo está em todo lugar ao mesmo tempo. É verdade. Porém, mesmo que Deus seja onipresente, cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade concentra a presença em algum lugar. Por exemplo, aonde que o Pai concentra a presença dele? É no trono, no centro do universo, lá no céu. Por isso que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que está onde? No céu. Por quê? O Pai não está aqui, claro, é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele concentra a presença dele no céu. Então Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que está no céu. Agora, Jesus veio aqui para a terra, morreu, ressuscitou, e aí, antes dele subir, ele falou: eu estou indo, e por enquanto, aonde eu vou, vocês não podem ir. Aí os discípulos ficaram tristes. Está tão gostoso com Jesus aqui, tão maravilhoso, tão bom ter Jesus aqui. Aí Jesus falou uma coisa muito interessante, ele falou: em verdade eu vos digo, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir. Olha só, eu lhe pergunto uma coisa: Jesus já mentiu alguma vez? Por que ele teve que introduzir esse assunto, falar: olha, o que eu vou falar agora é verdade, em verdade eu te digo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que era uma verdade tão revolucionária que para os discípulos iam parecer uma mentira. E ele falou: não é mentira, é verdade. Porque os discípulos podiam pensar assim: como que poderia ser melhor, qualquer pessoa melhor do que o próprio Jesus com a gente? Mas Jesus falou: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir, mas eu indo, eu vou poder enviá-lo. E aí, quando eu estou aqui, eu estou com Pedro, eu estou com Tiago, eu estou com João, mas quando o Espírito Santo vier, ele vai poder estar com cada um de vocês 24 horas por dia. É melhor para vocês. Você já pensou numa coisa dessa? É melhor a gente ter o Espírito Santo do que se tivesse o próprio Jesus aqui fisicamente. Foi isso que Jesus disse. Então, agora o Pai concentra a presença dele no trono do universo. Jesus foi assunto aos céus, e aqui que a Bíblia fala: ele sentou-se à direita do Pai. Então o trono do Pai, onde ele concentra a presença dele, é no trono lá no céu. O trono de Jesus, onde ele concentra a presença dele, é à direita do Pai, lá no céu. Já pensou? E o Espírito Santo, onde ele está sentado? Onde é o trono dele? Alguém me perguntou: é à esquerda do Pai, pastor? Não é à esquerda do Pai. Exatamente, o Espírito Santo sabe onde é o trono dele, é onde ele concentra a presença, onde ele concentra, ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, mas onde ele concentra a presença dele, sabe onde é? É dentro de você. Se você já nasceu de novo, é dentro de você. Agora, pensa logicamente, aonde que o Pai e o Filho concentram a presença deles? Lá no céu. O Espírito Santo concentra a presença dele aonde? Dentro de você. E com quem que todo mundo sempre fala: ó Pai, ó Jesus, e ignora o Espírito Santo que está morando dentro de você. Meu amigo, que coisa forte. E sabe, muitos cristãos não estão sabendo usufruir dessa intimidade, desse relacionamento com o Espírito Santo. Meu Deus. Sabe, eu vou te falar, o Espírito Santo tem sido muitas vezes a pessoa mais esquecida na igreja. O John Bevere disse o seguinte: o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja. Quantos querem usá-lo, querem a ajuda dele, mas não cultivam um verdadeiro relacionamento com ele? O Francis Chan disse o seguinte: se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Irmãos, eu já pedi perdão do Espírito Santo. Eu já me humilhei, pedi perdão. Ele não nos condena.
Mas eu falei: Espírito Santo, me perdoe. O Senhor que está aqui na terra, concentrando sua presença, morando dentro de mim, o Senhor foi enviado para ser meu melhor amigo, para me dirigir, para me guiar, para me ajudar a ter vitória em tudo. E eu, quantas vezes, simplesmente ignorei a sua presença. Me perdoe, Espírito Santo, me perdoe. E eu comecei, anos atrás, cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sei quantas vezes eu converso com Ele durante o dia, todos os dias, mas eu sei que já começa de manhã. Primeira coisa, eu já tenho esse santo costume. Toda manhã, a primeira coisa que eu faço, eu ajoelho e falo: bom dia, papai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Eu te adoro, papai. Te adoro, Jesus. Te adoro, Espírito Santo. Aí eu começo a conversar, porque Ele que está aqui na terra, para ser meu melhor amigo, eu falo: vamos caminhar juntos, Espírito Santo. Que aventura maravilhosa hoje. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu dependo de Ti. Me ajude, me dirija. Você sabe que não tem ninguém no universo que quer o seu sucesso mais do que o Espírito Santo. E se você já nasceu de novo, Ele mora dentro de você. Não ignora, pede conselho dEle. Aprenda a ouvir a voz dEle. Ele vai te dirigir. Viu, você que é empresário, não tem ninguém que quer o seu sucesso, empresário, mais do que o Espírito Santo. E não tem ninguém que entenda melhor da sua empresa do que Ele. Não desperdiça, sabe? Não desperdice essa amizade. Peça ajuda dEle. Ele quer te dirigir. Ele quer te ajudar a ser um sucesso. Viu, pai, mãe, não tem ninguém que saiba criar filhos melhor do que o Espírito Santo. Peça ajuda dEle. Peça ajuda dEle. Viu, esposa, não tem ninguém que entenda mais de homem do que o Espírito Santo. Quando seu marido está agindo bem estranho, meio grosseiro, meio como cavalo, você fala: ô Espírito Santo, me ajuda a entender esse homem. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar o jeito certo de agir. E de repente aquele homem está derretendo nos seus braços. Viu, homens? Isso aqui é um grande milagre que eu vou dizer. O Espírito Santo entende mulher. Isso é um grande milagre. Quando eu era recém-casado, a minha esposa agia de uma forma, eu não entendia. Uma hora estava tudo bem, outra hora, estranho demais. Aí eu falava: tá tudo bem, amor? E ela falava: tá tudo bem. E eu sabia que não estava tudo. Aí eu aprendi, pedi ajuda do Espírito Santo. Eu falava: Espírito Santo, me ajuda a entender a minha esposa. Me mostre. Ele me falava tudo sobre ela. Aí eu chegava para ela e falava assim: amor, porque o Espírito Santo já tinha me revelado tudo. Aí eu: porque você está sentindo assim, e assim, e olha, a solução é assim. Aí ela começava a chorar, ela falava: amor, você me entende. Ela dizia assim, ela diz assim: nem eu me entendo, mas você me entende. É o Espírito Santo, impressionante. Peça ajuda dEle. Ele quer te ajudar em tudo, na faculdade, no seu trabalho, na sua família. Ele quer ser seu melhor amigo. Aprenda a ouvir a voz dEle. A Bíblia fala: quem é guiado pelo Espírito, quem anda no Espírito, nunca nem vai satisfazer os desejos da carne. Pornografia cai por terra. Pensamentos imorais caem por terra. Fofocas caem por terra. Nenhum homem dá conta de controlar a língua, mas o Espírito Santo controla. Ele move, Ele dirige. É a coisa mais linda que acontece. E quantas vezes eu já pedi perdão para Ele, porque
quantas vezes eu estava no trânsito, lá no trânsito, só eu no carro, mas não estava só eu estava com o Espírito Santo, mas eu não estava conversando com Ele, eu não estava batendo papo com Ele. Quantas vezes eu falo, me perdoe, Espírito Santo, vamos conversar. E Ele me revela, e é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Quantas vezes, né, nós temos ignorado a presença dEle. Imagina se o pastor Lima fosse, vou te levar para tomar um açaí num lugar bem gostoso. Aí 20 minutos, nós andando no carro, e eu simplesmente ignoro o pastor Lima. Né? Ele está lá dirigindo, e eu estou aqui, mexendo no celular, olhando. Ele fala comigo, e eu faço de conta que ele nem está falando, e eu ignoro a presença dEle. Além de ser muita falta de educação, seria muita falta de inteligência da minha parte. Poxa, o pastor Lima conhece tanto a palavra de Deus, ele é um homem de Deus, eu poderia estar aprendendo tanto com ele. Eu preciso conversar e aproveitar e ouvir os conselhos dele. Assim também o Espírito Santo. Muitas vezes a gente não tem conversado, não tem desfrutado, aproveitado, aprendido com ele. É tão precioso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Logo no começo do meu ministério, minha vida mudou, meu ministério mudou. Muitas vezes eu não sabia o que fazer. Sabe o que eu fazia? Até hoje eu faço isso, até hoje. É claro, fecho a porta, gosto talvez de sentar na cama, ou ficar em um lugar sozinho, sentado, conversando com ele, e peço a ajuda dele. Ele me dá todas as dicas. Aliás, já faz muitos anos, quando eu estava pastoreando a primeira igreja ainda em Santarém, eu falei, Espírito Santo, vamos oficializar esse negócio. A partir de hoje eu não sou o pastor principal da igreja. É o Senhor o pastor principal. Tem sido um alívio, porque eu sempre recorro a Ele. Então, uma vez eu estava, quando eu ainda morava em Fortaleza, eu fui pregar numa grande conferência para pastores e líderes em São Paulo. Talvez tinha milhares lá. E estava tão lotado aquele grande auditório, que eles colocaram nós, os preletores, em poltronas, assim em cima da plataforma. Aí, olha só, um outro pastor que foi pregar, ele era um pastor auxiliar de uma grande igreja. Ele falou assim, eu quero pregar especificamente para os pastores auxiliares. Todos os pastores auxiliares fiquem em pé. E eu pensei, eu preciso ser honesto, que eu sou o pastor auxiliar. O Espírito Santo que é o pastor principal, então eu fiquei em pé. Aí os outros falaram assim, os outros preleitores, não, pastor Eibe, é só os pastores auxiliares que é para ficar em pé. Eu falei, eu sei, mas eu sou o pastor auxiliar da nossa igreja. Quem é o pastor principal é o Espírito Santo. Eu tinha que ser honesto naquele momento. E deixa eu te falar, toda vez que todo mundo aplaude ou elogia, eu sempre falo e falo de todo o meu coração. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Ele que é o pastor principal. Aí, o que acontece? Quando aparecem os pepinos, cada problema grave, aí eu vou com ele e falo assim, bem Espírito Santo, na hora da glória, né, sempre falo que o Senhor é o pastor principal, mas agora com os pepinos, né? Ainda bem que eu não sou o pastor principal, né, Espírito Santo? Ainda bem que é o Senhor que está cuidando de tudo. E é maravilhoso, é maravilhoso. É tão lindo caminhar com Ele, ouvir a voz dEle. Você sabia que é você, se você já nasceu de novo, é você quem determina seu grau de intimidade com o Espírito Santo? Deus não escolhe aleatoriamente, vou ser íntimo com esse. Não, é você que determina seu grau. A Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 13, em algumas traduções é versículo 13 e outra é versículo 14. Mas fala assim, 2 Coríntios capítulo 13, bem no final do capítulo, ele fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Olha só,
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Um grande teólogo, ele explicou o seguinte, que no grego, a forma que essa frase é colocada, essa sentença é colocada, ela pode ser traduzida assim: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus vão manifestar na sua vida através da comunhão com o Espírito Santo. Em outras palavras, você quer desfrutar dessa graça infinita de Jesus? Você quer desfrutar desse amor infinito de Deus? Aprenda a cultivar comunhão íntima com o Espírito Santo. Na Bíblia, a mensagem está escrito assim. Olha como a Bíblia, a mensagem está escrito: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Você tem uma amizade profunda com Ele? Você conversa com Ele? Você sabe ouvir a voz dEle? Pastor Eibe, como ouvir a voz do Espírito Santo? Primeiro segredo: use o crivo das Escrituras. Atos 17, versículo 11, diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. Por favor, diga Escrituras. Examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Saiba, irmãos, que o Espírito Santo nunca vai contradizer as Sagradas Escrituras. Quando alguém fala assim: o Espírito Santo me mandou fazer tal coisa, e essa coisa é contrário ao que a Bíblia manda. O Espírito Santo me mandou deixar minha esposa e casar com outra. O Espírito Santo me mandou dividir a igreja, começar outra. Pode ter certeza que ele não está ouvindo. O Espírito Santo, ele nunca vai contradizer as Sagradas Escrituras. Então tenha certeza, ao aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, que a voz dele sempre vai coadunar com as Sagradas Escrituras, com a palavra de Deus. Segundo segredo para ouvir a voz do Espírito Santo: exercite a sua fé para ter intimidade com o Espírito Santo. Entenda o seguinte: a voz do Espírito Santo nós ouvimos no nosso espírito e não na nossa mente. Isso é muito importante entender isso, tá? Quando ele fala, o Espírito Santo fala para o nosso espírito, tá? Olha o que diz Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Romanos 8,14. Por todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, ele fala com o seu espírito. Agora, escuta bem que eu vou dizer. Na medida que você mantém uma profunda comunhão com Ele, aprenda a conversar com Ele. Aprenda a conversar com Ele. Seja você, tenha uma naturalidade. Você não tem que mudar o seu jeito. Não, Deus já te conhece tudo. Então, quando você vai cultivar a intimidade com o Espírito Santo, seja você, conversa naturalmente. Ele não é um ser humano, mas ele é uma pessoa. Então fala com ele normalmente, como você fala com qualquer outra pessoa. Tem gente, eu já notei, tanto crente, que quando eles vão orar, eles entram numa outra dimensão, parece estranha. Eles falam assim, ele fala assim: ó Deus, isso, e Deus, isso, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, Deus, Deus. Ou senão ele fala assim: meu pai, pai, meu pai, pai. Aí eu já pensei, estranho, porque que quando vai orar fica repetindo. Imagina se alguém fosse conversar comigo: Eibe. Eu ia falar: cara, relaxa, calma, né? O quê? Não fica estressado, né?
Então, quando você vai conversar com Deus, seja com o Pai, seja com Jesus, seja com o Espírito Santo, seja você mesmo, fale normalmente com Ele. Tem gente que até tem gente que até muda o tom de voz. Você fala assim: irmão, ore por nós. Tem todo o cacuete. Aí ele: Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Até treme a voz, né? Eu acho que Deus fica lá no céu falando assim: por que quando Ele vai falar comigo, Ele muda o tom de voz? Imagina, esposa, você está preparando um café maravilhoso para o seu marido, né? Num sábado de manhã, ele dormiu mais um pouquinho. Aí, ele sai do quarto e você, esposa, fala assim: bom dia, amor. Aí ele responde: bom dia, amor. O que nós vamos ter para o café nessa manhã? Você fala: amor, volta a dormir que você não acordou muito bem. Então, converse naturalmente. Outra coisa, oração não é para ser um monólogo. Oração é um diálogo, onde você conversa e onde você aprende a ouvir a resposta de Deus. Então, quando você vai conversar com Ele: eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, papai. Eu te amo, Jesus. Aí, dá uma pausa. Deixa Ele responder. Eu te amo também. Ou qualquer coisa que Ele vai falar. Eu não sei o que Ele vai falar, mas Ele vai falar alguma coisa muito preciosa para você. Aí você fala assim: e eu quero lhe pedir para o meu tio que está na UTI, Senhor. Aí dá uma pausa. E Ele vai responder. Vai falar: sim, eu tenho um plano na vida do seu tio. Manda uma mensagem para sua tia agora. Esse versículo, fala para ela. Mas tem gente que não dá chance para Deus responder. Você já falou com pessoa que ela monopoliza a conversa? Ela está falando e você quer comentar do assunto, mas ela não dá brecha, e ela só... É difícil você cultivar o relacionamento, mas tem gente que ora desse jeito: Senhor, eu te adoro, eu te amo, e Ele quer responder. Aí, e eu peço para o meu tio, Ele quer responder. E eu peço por isso e por aquilo, em nome de Jesus, amém. E ele só fica lá: amém, amém. Tchau, minha filha, queria tanto falar com você, mas você nunca deixa eu falar. Só você que conversa o tempo todo. Gente, o que eu estou falando para você não é só a minha vida. Milhares de pessoas que já me ouviram ensinar isso, já falaram, mudou a vida delas. Porque elas falaram: pastor, depois daquilo, mudou minha vida. Porque eu oro, eu adoro, aí eu ouço a voz do Espírito Santo. E Ele fala comigo. Aí eu falo mais, e eu peço tal coisa, e Ele fala. É uma coisa fora de série. Cultive esse relacionamento com o Espírito Santo. Cultive. Deixa eu te falar uma coisa: a unção faz toda a diferença. A unção faz algo que outras coisas não dão conta de fazer. A Bíblia fala que é a unção do Espírito Santo que despedaça o jugo. Sabe o que é um jugo? Uma canga que está te fazendo escravo do pecado, da pornografia, ou dos maus pensamentos, ou da fofoca. Você não controla a sua língua. O Espírito Santo, a unção, quebra, despedaça essas correntes. A unção do Espírito Santo te dá uma capacitação sobrenatural para você poder fazer coisas que você não faria com a sua própria força. O Espírito Santo, aonde você vai, ele permeia a atmosfera. Quando aquela mulher quebrou o frasco e o perfume encheu todo o ambiente, aquilo é simbólico de quando você se quebranta na presença de Deus. O Espírito Santo que está dentro de você, ele flui, ele enche o ambiente. Aonde você vai, você pisa lá, a atmosfera muda, porque existe uma unção na sua vida, existe uma presença de Deus. Alguém ungido muda a atmosfera
toda, algo sobre a unção que enche o quarto, o aroma espiritual que enche o quarto. É impressionante. Você quer fluir mais em amor? O que a Bíblia fala? Romanos 5,5. O amor ágape foi derramado no nosso coração como? Pelo Espírito Santo. Está escrito lá, é pelo Espírito Santo que você vai mergulhar, você vai ser encharcado com esse amor ágape. Você quer ter uma atmosfera de fé? Você quer ter uma atmosfera de fé? Você sabia que quando a Bíblia fala que o fruto do Espírito, aí ele fala 9 qualidades do fruto do Espírito. Um deles lá está escrito fidelidade, mas no grego é a palavra pistis, que é a mesma palavra para fé. Na realidade, o fruto do Espírito é fé. Você quer estar cheio de fé? Então seja cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito, você vai estar cheio de fé. De uma fé sobrenatural, para mover montanhas, para operar milagres, para fluir no milagroso. O Espírito Santo, a unção faz toda a diferença. Você quer ser uma pessoa cheia de alegria? Que a depressão foge de você, porque você é uma pessoa radiante, cheia de alegria. Olha que a Bíblia fala, Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga por favor, a unção faz a diferença. Eu estava conversando com um homem que não era cristão. Um empresário estava me apresentando esse outro empresário. O empresário era cristão e o outro não era cristão. E ele me apresentando, e aquele outro empresário que não é cristão, ele olhou para mim e falou assim: você é diferente, você tem uma auréola. Eu falei, é verdade, é o Espírito, é o Espírito Santo. Uma vez eu estava na churrascaria, eu estava lá, comendo na churrascaria, e um garçom ficou olhando para mim assim, ficou olhando, finalmente ele criou coragem, falou assim, ele bateu no ombro assim, ele falou assim: ei, o que é que você tem, que é tão diferente? Eu estava lá comendo, né, literalmente na carne. Aí eu olhei para ele, eu falei, é Jesus. Ele falou, só pode ser Jesus, porque é diferente, é poderoso. Eu contei lá no camp, no Giflin Camp, eu não era nem pastor nessa época, mas eu lembro, cheio de Jesus, um jovem, e eu estava fazendo, eu formei em teologia, mas eu estava fazendo um curso de música jazz lá em Boston, e toda noite eu gostava de correr, até hoje eu gosto de fazer muito exercício físico, e eu estava correndo talvez 8, 9 quilômetros, e já era muito tarde da noite, talvez umas 10h30, e eu estava no ônibus urbano, voltando para a faculdade, no ônibus da cidade lá, assim só, camisetinha de nylon, shortinho de nylon, tênis, e o meu cabelo meio comprido, não tinha cara de crente, mas eu estava pensando em Jesus e como essa vida é maravilhosa com Jesus. Aí de repente eu notei um cara cabeludão assim, cabelo bem aqui, ó, ele olhando para mim assim. Achei estranho o jeito dele olhar, mas eu disfarcei e fiquei só pensando em Jesus. Eu nem vi ele se aproximar, de repente ele estava em cima de mim quase. Ele falou assim, ei cara, eu tomei um susto. Falei, cara, o que foi? Ele falou, o que é que você tem aí, hein? Eu falei, o que você está querendo dizer, cara? Ele falou, você sabe o que eu estou querendo dizer. Eu falei, não, cara, eu prometo, eu garanto, eu não sei o que você está falando. Aí ele falou bem baixinho no meu ouvido, para ninguém ouvir, ele falou, eu quero saber que tipo de droga você está tomando, que te faz tão cheio de alegria. Ele falou, cara, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você, cara. Eu preciso disso, cara. Você tem que me falar que tipo de droga é essa. Quase que eu falei, não estou tomando droga. Mas aí eu pensei, cara, que oportunidade de falar de Jesus. Então naquele momento eu me tornei um santo traficante. Já que ele estava tudo místico, eu fiquei místico também. Eu falei, cara, você quer saber mesmo o que eu tenho? E ele falou, eu quero. Eu falei,
tem certeza? Ele falou, sim. Eu falei, é Jesus. E eu pude falar de Jesus para ele. Sabe, quando você está cheio de Jesus, faz toda a diferença. A unção do Espírito Santo faz toda a diferença. A unção do Espírito Santo te dá uma liberdade, te leva a lugares que você não queria. A unção do Espírito Santo transforma a sua vida. A unção do Espírito Santo te leva num nível sobrenatural, te traz numa dimensão que você jamais iria consigo mesmo. É a unção do Espírito Santo. Fique em pé, por favor.